O vídeo de hoje vai falar sobre Stranger Things, uma das minhas séries favoritas. E sim, ela foi baseada em uma história real. Uma teoria da conspiração. Eu vou te contar tudo nesse vídeo, fica até o final dele porque tem cenas e os bastidores para vocês. Mas antes disso, não se esqueça de dar um like nesse vídeo. E para você que não é inscrito no canal, por favor, se inscreva. E para você que já é inscrito, muito obrigada, valeu! Stranger Things é sim inspirado em uma história verdadeira. Isso mesmo, gente. Assim como eu, os irmãos Duff acreditam que o projeto Maltac e o projeto Filadélfia existiram mesmo. Então eles se basearam no livro do engenheiro Preston Nichols, entre outros documentos relacionados ao projeto. Se vocês quiserem um vídeo completo só sobre esse projeto, escreve aqui nos comentários. Segundo o relato desses engenheiros, e sendo bem sucinta, mas bem sucinta mesmo, o projeto incluía experimentos em crianças envolvendo leitura da mente, controle da mente e viagem no tempo. Haviam dois irmãos, os irmãos Cameron, que teriam viajado no tempo várias vezes. Então, os irmãos gêmeos Duff se basearam nesses relatos e depois que eu li o livro, percebi que há mais semelhanças com a série do que eu imaginava. Crianças com poderes. Vamos começar pelo sequestro das crianças que são conhecidas como os garotos de Montauk. Gente, um policial revelou que quando alguma criança se perdia e ela procurava a polícia naquele ano era obrigada a não entregar essa criança direto aos pais. Eles tinham que entregar para um militar, que eles acreditavam que esse militar ia levar essas crianças até a sua família. Só que isso não acontecia, eles levavam para essa base de Montauk. Fora outras crianças que pediam esmolas nas ruas, principalmente em Nova York, eram tiradas da rua e levadas para essa base. Bom, e assim como a 11, elas eram mantidas como reféns. Fotos revelaram até aquele mesmo cenário que Stranger Things fez. E sim, elas passavam por choques elétricos. Segundo os cientistas, eles também faziam esses experimentos em cachorros. E essa técnica de levar um choque elétrico é chamada de técnica de controle mental. A ideia era traumatizar a criança e, com isso, criar um comando específico para que ela obtesse poderes psíquicos. Os poderes psíquicos. Assim como na série, Edward Cameron revelou que havia um experimento que se chamava o olho que tudo vê, onde ele pega um objeto daquela pessoa, segurava e se concentrava, assim como a 11, e passa a ver tudo o que o dono do objeto vê, o que o dono do objeto sente e o que o dono do objeto ouve. Essas crianças também, gente, moviam pequenos objetos e estavam meio que ali virando um Wolverine, pois elas estavam já se autocurando. Portal. E assim como na série existia sim um portal, que eles acreditavam que era um portal do espaço. Eles relataram que pouquíssimas crianças retornaram desse portal. Relatos contam que crianças eram enviadas para o futuro, passado, outros mundos e inúmeras não voltaram desse portal. E se voltaram, voltaram por outro e eles não tiveram esse controle. Depois que houve o lançamento do livro, do documentário, muitas pessoas começaram a dizer que eram sobreviventes desse portal. Alguns realmente tinham um nome que eles descreviam numa lista de documentos que foi achado nessa base. Outras não. Que eles não sabem explicar direito, a verdade é essa. Dizem que esse portal levava para o futuro, para o passado, para alguns mundos e alguns universos paralelos. Eles acreditam que muitas crianças sobreviveram, porém não retornaram para aquele local, e sim para outros locais. Assim também como no livro relata que muitas crianças não voltaram. Mas, de fato, existem algumas pessoas que estão até na internet falando sobre o assunto, dizendo que são sobreviventes do projeto Maltac,
Então, esse portal, ele foi fechado depois que a base militar explodiu. Da primeira temporada à quarta temporada, a música desempenha um papel fundamental na série. Além de salvar a Max do Vecna, desde as misteriosas músicas sintetizadoras. Por exemplo, a música do The Clash, que marca a ligação entre os irmãos Byers e a ligação do Will com o mundo, diz assim: devo ficar ou devo ir? Diz a letra. No projeto Maltac, por exemplo, a música é usada para manter as crianças que estão passando por alguns experimentos no mundo real. Se elas atravessavam o portal, elas precisavam da música para poder retornar para o portal certo. E se elas estavam em algum movimento psíquico muito grande, elas precisavam da música para poder voltar para o mundo real. O telefone toca, sim, na casa das pessoas desaparecidas, gente. Não é um, não é dois, não é três relatos. Foram vários relatos em alguns documentos que diziam que naquela época os telefones tocavam. E assim como na série onde o telefone toca e Joyce, interpretada pela maravilhosa Winona Ryder, consegue uma comunicação com o filho no mundo inverso, durante o processo Maltac, a polícia dos Estados Unidos recebeu muitas ligações de parentes desaparecidos, dizendo que os seus telefones tocavam e ficavam mudo. Uma pessoa específica relatou a uma companhia telefônica que, ao atender ao telefone, ouviu a voz do seu filho desaparecido pedindo ajuda e o telefone imediatamente pegou fogo. Uma mãe chegou a relatar que o filho disse que estava em outro mundo e, chorando, dava adeus para ela. Um tanque de privação sensorial. Assim como na série, o livro revela um tanque de privação sensorial para acessar e fortalecer e desenvolver sua psicocinética. Na série, a 11 entra em um tanque e isso permite que ela veja dimensões diferentes. E através de documentos relativos a esse projeto, como eu já disse, que foi liberado pela Lei de Liberdade de Informação, várias crianças morreram nesse tanque. Eles tentavam a todo custo impor o controle da mente. E para os cientistas da época, os choques elétricos e entrar nesse tanque eram a prioridade para desenvolver o poder da mente. Supostamente, isso foi uma tentativa dos Estados Unidos para ganhar vantagem nos eventos da Guerra Fria. E esse documento também revela que os russos e os chineses, naquela época, já faziam esses experimentos, tanto do choque elétrico quanto o tanque sensorial, e que eles obtiveram sucesso. E assim como na série, o irmão Duncan quebra o portal. Sim, gente. Ele percebeu que os experimentos, principalmente a viagem no tempo, estava ficando cada vez mais perigosa, pois naquela data existia dois dele, ele adulto e ele bebê. Então liberou o monstro que existia dentro dele para destruir a base de Maltac, para que esses experimentos não existissem mais. Depois de destruir a base, eles jogaram cimento em todos os andares e apagaram as memórias dos funcionários. Alguns acabaram recuperando a memória, como foi o caso do Preston e do Cameron, que começaram esse movimento para poder relatar o que aconteceu dentro daquela base. Esse homem que vocês estão vendo se chama Joey Lofreno. Ele trabalha em um parque que embaixo acredita-se que houve o projeto MK. Bem, ele começou a passar mal, principalmente na hora que ele ia em um certo local do parque, e ele começou a procurar ajuda psicológica porque ele acreditava que ele estava tendo crise de pânico. Um psicólogo pediu para que ele procurasse um psiquiatra para poder fazer hipnose nele. Em 4 hipnoses, ele vê a mesma coisa. Uma imagem ele andando de bicicleta, e encontrando ele e um amigo, que inclusive hoje trabalha com ele também nesse campo, e encontrando um militar, e esse militar levando ele até essa base militar. Ele entra nessa base militar e ele vê várias crianças, e então ele começa a ser eletrocutado, colocam eletrodos na cabeça dele, e depois ele vê um nada. Bem, a mãe dele relata que quando ele tinha 12 anos, ele ficou por cerca de 3 dias fora
e ela ficou procurando ele, até que ligaram da casa da avó dele e disseram que ele estava lá. Mas a avó, depois de algum tempo, disse que ele não estava lá. Então ele acredita que foi nesses dias que ele ficou nessa base. Ele ainda acredita que muitas crianças morreram, porque no relato dele ele via mais de 50 crianças no local. E aí, gente, vocês acreditam ou não nessa história? Deixem aqui nos comentários. Não se esqueçam de comentar. Tô curiosa para saber o que vocês acham. Eu, particularmente, acredito em parte da história. Eu queria gravar um outro vídeo sobre só esse assunto, porque é muito interessante. É muito, muito interessante mesmo. E fique agora com imagens dos bastidores da minha série predileta Stranger Things. Valeu! Não se esqueçam de curtir o vídeo.